Como sabemos que a Bíblia que nós temos hoje na língua portuguesa não foi alterada? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Com certeza você já viu alguém dizendo que a nossa Bíblia foi alterada, que a Igreja Católica modificou a Bíblia. Todas estas dúvidas serão tiradas nesta série. Primeiro ponto importante, nós precisamos estudar um pouquinho os manuscritos. Dá uma olhadinha aí na tela. Com certeza você já viu falar este nome, manuscrito. A palavra manuscrito é uma palavra que vem do latim. Manus significa mão, scriptus, escrita. Portanto, a tradução é escrito à mão. Antes do século XV, antes da invenção da imprensa por Gutenberg, tudo era escrito à mão. Um detalhe importante, todos os slides que serão apresentados durante a aula, eles ficarão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Este material ajuda bastante no aprendizado. Observe esse slide, nós estamos no século XXI. O século XXI começou no ano 2001 e vai até o ano 2100. A invenção da imprensa ocorreu no século XV, com Gutenberg na Alemanha. Vai do ano 1401 até 1500. E o primeiro século começa com o nascimento de Jesus. Observe, são 14 séculos só manuscritos. E ainda não estou considerando antes de Cristo, que também, obviamente, era tudo escrito à mão. Portanto, a Bíblia, como também é um livro, ela foi escrita à mão. E para sabermos se a Bíblia não foi alterada, nós dependemos dos manuscritos. E é importante salientar também que nenhum livro tem mais manuscritos do que a Bíblia. São milhares de manuscritos. Vamos em frente. Manuscritos da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. A Bíblia, como nós já aprendemos na matéria Bibliologia, ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros e o Novo Testamento, 27 livros. Um outro detalhe importante, o nosso Novo Testamento, o Novo Testamento utilizado por nós evangélicos, é exatamente igual ao Novo Testamento da Igreja Católica. Já o Antigo Testamento, o que nós utilizamos, ele é exatamente igual do povo judeu, a Bíblia do povo judeu. A única diferença é a divisão dos livros, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Já o Antigo Testamento da Bíblia Católica tem 7 livros a mais e 2 acréscimos. Um acréscimo no livro de Esther e um acréscimo no livro de Daniel. Mas esta diferença nós vamos tratar mais na frente. Manuscritos do Antigo Testamento. O hebraico, que é a língua que foi escrita o Antigo Testamento, o manuscrito mais antigo existente é do século IX, que vai do ano 801 ao ano 900. Já o manuscrito do Antigo Testamento, mas já é uma tradução, escrito na língua grega, ele é datado no século IV, que vai de 301 a 400. Trata-se da Septuaginta, que nós vamos estudar também mais na frente. Vamos para mais um gráfico.
Antigo Testamento começou a ser escrito por Moisés, mais ou menos no ano 1400, e vai até o ano 400 antes de Cristo. Portanto, mais ou menos 1000 anos para ser escrito o Antigo Testamento, os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia. Do ano 400 até AD significa Anno Domini, ano do Senhor, ano do nascimento de Jesus. Nós temos 400 anos. Nós não temos nenhum manuscrito, nenhum escrito que saiu da mão dos escritores, que nós chamamos autógrafos. Esse é o nome que se dá ao texto original, mas nós não temos nenhum. E como já vimos, o manuscrito na língua hebraica, ele é datado do século IX, depois de Cristo. Já o manuscrito, que é uma tradução do hebraico para o grego, que nós chamamos Septuaginta, o mais antigo que nós temos é do século IV, obviamente depois de Cristo. Veja que existe um espaço entre os autógrafos, ou seja, os escritos que saíram das mãos dos escritores, até os manuscritos que nós temos cópias. Percebeu? Existe uma lacuna, um hiato, uma distância do século IX até 400 anos antes de Cristo, dá mais de 1000 anos. E da Septuaginta, que é uma tradução grega, dá mais de 700 anos, até o livro de Malaquias, por exemplo, que é o último livro do Antigo Testamento. Mas ocorre que no século passado, no século XX, foram encontrados manuscritos na região do Mar Morto, manuscritos que os pesquisadores, os eruditos, aqueles que trabalham nessa área, encontraram manuscritos até mesmo um século antes de Cristo. E com esta descoberta, foi possível comparar o manuscrito hebraico do século IX, comparar com a tradução Septuaginta do IV século, e chegaram à conclusão que estes manuscritos são corretos. Existe, é verdade, uma pequena variação que nós vamos falar numa próxima aula, mas que nada afeta o conteúdo da Bíblia. Portanto, nós temos agora manuscritos que foram encontrados na região do Mar Morto um pouco antes de Jesus. E com esse achado, ficou comprovada a autenticidade da Bíblia que nós temos hoje, o Antigo Testamento que nós utilizamos. Bem, agora nós precisamos conhecer, aprender um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto. Foi encontrado no século XX, século passado, que vai de 1901 até o ano 2000. Agora vamos aprender sobre os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um jovem pastor com apenas 15 anos de idade, ele estava pastoreando o rebanho do seu pai e notou a falta de um animal, de uma cabra. E ele, como um bom pastor, foi procurar aquela cabra que estava perdida. E ele estava nas proximidades do Mar Morto. E procurando naqueles rochedos daquela região, depois de procurar por algum tempo, ele se sentiu cansado e sentou ali onde tinha uma sombra para descansar um pouco. E observando aquele local, ele notou uma cavidade em uma daquelas rochas onde ele estava descansando. Resolveu aproximar-se e viu que era uma gruta. E apesar de uma certa dificuldade, ele conseguiu jogar uma pedra dentro da gruta. E notou um barulho como de um jarro, alguma coisa desse tipo, jarro de barro. E ele ficou assustado com aquele barulho. Resolveu ir para casa e lá contou para um amigo dele. E os dois juntos resolveram ir novamente naquele local
e examinar melhor aquela gruta. E com bastante dificuldade conseguiram com uma corda descer naquela gruta e encontraram lá dentro 8 jarros de barro, e estes jarros estavam com a boca lacrada. E por um momento eles pensaram que tinham encontrado um tesouro e resolveram quebrar o jarro para pegar esse suposto tesouro. E ao quebrar estes vasos, eles viram que existia alguma coisa muito bem embrulhada, e desembrulharam e viram que eram pergaminhos, escritos antigos. E, por falta de conhecimento, não deram valor para aquilo. Ficaram até decepcionados com aquela descoberta. Passando algum tempo, os dois foram até a cidade de Belém para vender leite, queijo, que era o trabalho deles. Eles comercializavam estes produtos e resolveram levar o material encontrado, os pergaminhos, para tentar vender para alguém que colecionasse aquele tipo de material. Eles tinham ao todo 7 rolos. 4 eles venderam para o arcebispo do mosteiro de São Marcos, que ficava em Jerusalém. E outros 3 foram vendidos para a Universidade Hebraica de Jerusalém. E estes estudiosos que adquiriram aquele material logo perceberam a importância daquilo, e junto com uma equipe da universidade, pessoas especialistas no assunto, arqueólogos e outros doutores da área, logo foram para aquele local na região do Mar Morto chamado Qumran. E começou o trabalho dos arqueólogos no mesmo ano, 1947, foi o ano que eles encontraram aqueles pergaminhos, e esse trabalho se estendeu até 1956. Praticamente uma década, 10 anos trabalhando, escavando e procurando descobrir mais pergaminhos na região, e realmente encontraram. Este relato que acabei de fazer é um resumo da história de como estes pergaminhos do Mar Morto, estes manuscritos, foram encontrados. No nosso site, no www.icp.com.br, nós colocamos em destaque uma revista que tratamos exatamente deste assunto com mais profundidade. Se você quiser, vale a pena ler a matéria completa. Está lá no site, não tem custo algum. Pode baixar no seu computador ou pode ler na tela, no celular, como preferir. O site é o www.icp.com.br. Vamos agora para o nosso mapa. Olha, a região é bem aqui, chamada Qumran, na extremidade norte do Mar Morto. Eu coloquei na linha do tempo o período que eles escavaram o local. Observe, como eu disse, de 1947 a 1956. Este é o período de escavação, onde os arqueólogos, os doutores do assunto, fizeram esse trabalho, um trabalho gigantesco. Agora veja que detalhe importante: escritos em hebraico, aramaico e grego. Foram nessas 3 línguas que eles encontraram pergaminhos. Agora observe. AD Anno Domini, como nós já aprendemos, ano do nascimento de Jesus. Os pergaminhos encontrados, eles pertencem a este período, segundo século antes de Cristo até o 1º século antes de Cristo. Veja que tem uma margem aí de 1 século. E também 1 século antes de Cristo. E isto é tudo provado cientificamente, com a mais alta tecnologia existente. E aí é independente de religião. A questão aí é totalmente científica. É tudo documentado nas universidades, o material está à mostra, não tem como negar este achado arqueológico. Observe esse gráfico que interessante. 242 textos encontrados são textos bíblicos e 565 textos não bíblicos, somando um total de 807 textos. E o que contém nestes textos, nestes manuscritos, nestes rolos? Observe, 7 grandes pergaminhos,
2 manuscritos do livro de Isaías, um incluindo o livro inteiro. Fragmentos de 33 pergaminhos, incluindo porções do Eclesiastes em hebraico original. 4 fragmentos em grego, Êxodo na versão Septuaginta. Fragmentos dos livros de Gênesis e Salmos. Uma tradução em aramaico de Jó, mencionada na literatura rabínica. E, para concluir, tais pergaminhos contêm pelo menos um fragmento de cada livro do cânon hebraico, com exceção do livro de Esther. E com esse material, a ciência, aí, como eu disse, independente de religião, os estudiosos, os doutores, os eruditos, cientistas do assunto, chegaram de maneira unânime à conclusão que o texto do século IX na língua hebraica, o manuscrito do século IX, não foi alterado. E a Septuaginta, que é o texto traduzido do hebraico para a língua grega, que o manuscrito mais antigo é do IV século, ele é mais fiel ainda do que o texto da língua hebraica. Eu falo mais fiel porque existem, é verdade, pequenas variações, mas em nada altera o conteúdo dos estudos. Observe este slide. Esta ilustração é de um fragmento de um papiro muito antigo, de um manuscrito muito antigo da tradução da Bíblia para a língua grega, que nós chamamos Septuaginta. E normalmente vem representada na literatura com algarismos romanos. O L significa 50, o X 10, portanto 50 mais 10 mais 10, 70. É isto que significa. Na verdade, Septuaginta é uma transliteração da língua grega para a língua portuguesa. E significa, como eu disse, 70. Como nós vimos na primeira e na segunda aula, os manuscritos do Antigo Testamento. O texto hebraico é datado do século IX, que vai de 801 a 900. Já o texto grego da Septuaginta é datado do século IV, que vai do ano 301 a 400. Lembrando que não existe cópia dos originais, dos textos que saíram das mãos dos escritores. O que nós temos hoje são cópias. E o objetivo destas aulas, desta série, é provar que estas cópias são fiéis. E por que é importante o estudo dos manuscritos? Eu tenho observado na internet, principalmente no YouTube, pessoas dizendo que a Bíblia foi alterada pela Igreja Católica, outros dizem que foi alterada pelos protestantes. E eu chego à seguinte conclusão: ou estas pessoas não conhecem o assunto, ou estão usando de má fé. Daí a importância de conhecermos este assunto. Observe esse outro slide. Nós aprendemos que o Antigo Testamento foi escrito num período de 1000 anos. Começa mais ou menos no ano 1400 a.C. e vai até o ano 400 a.C. E mais ou menos no ano 250 a.C. é que surge a Septuaginta, ou seja, uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega. AD nós já aprendemos, Anno Domini, ano do Senhor, ano do nascimento de Jesus. Segundo os relatos históricos, o rei Ptolomeu II Filadelfo, ele foi rei no Egito, pode-se dizer faraó do Egito, e ele tinha sua sede na cidade de Alexandria. Dá uma olhadinha para você ver onde ficava a cidade de Alexandria, bem ali no delta do Nilo. Aqui em cima nós temos Israel e a cidade de Alexandria, no Egito, no delta do Nilo. E nesta cidade existia a famosa Biblioteca de Alexandria. Milhares e milhares de livros existiam naquela biblioteca. E o rei Ptolomeu II Filadelfo, ele queria ter nesta biblioteca o livro sagrado do povo judeu, o Antigo Testamento, só que ele não queria na língua hebraica.
ele queria na língua grega. E para fazer a tradução da língua hebraica para a língua grega, ele contratou 72 anciãos, rabinos, mestres, conhecedores do hebraico e do grego. E este grupo fez a tradução, que nós conhecemos como Septuaginta. Como nós vimos no gráfico, isso acontece mais ou menos no ano 250 a.C. E por que na língua grega? Porque era a língua falada na época. O hebraico estava ficando em desuso. Tanto é que na época de Jesus, a Bíblia utilizada era esta Bíblia, a tradução do hebraico para o grego. Veja que na região que Jesus habitava, eles falavam o aramaico, não estavam mais falando o hebraico. E também falavam o grego, que era a língua adotada na época por outros povos. Vamos para mais um gráfico. Nós já aprendemos, o Antigo Testamento foi escrito entre 1400 até o ano 400 a.C., 250 a.C., mais ou menos, é que surge a Septuaginta. Jesus nasce, o AD de Anno Domini é uma palavra que vem do latim, significa ano do Senhor, ano do nascimento de Jesus. E no quarto século depois de Cristo, que vai do ano 301 ao ano 400, é que nós temos os manuscritos mais importantes da Septuaginta. Nós não temos mais a cópia original, mas foram copiando, cópia da cópia da cópia, até chegar no quarto século depois de Cristo. E as cópias mais importantes, elas são do quarto século depois de Cristo, que compreende do ano 301 ao ano 400. São 3 as cópias mais importantes, as cópias encontradas. No quarto século nós temos 2, o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, e no quinto século o Códice Alexandrino. E o que é o Códice? É um livro bem grande e, como nós já aprendemos, tudo escrito à mão. O Códice Sinaítico leva esse nome porque foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina, que fica aos pés do Monte Sinai. Eu tenho uma imagem dele aqui, dá uma olhadinha. Eu tive o privilégio de chegar até a entrada desse mosteiro, infelizmente não foi possível entrar, mas quando eu estava descendo do Monte Sinai, dava para ver exatamente como está nessa imagem, o mosteiro de Santa Catarina. E este Códice Sinaítico e o Alexandrino, eles estão no Museu Britânico, na Inglaterra. Já o Códice Vaticano, ele está na Biblioteca do Vaticano. O interessante é que com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que nós aprendemos no vídeo anterior, na aula passada, os doutores do assunto chegaram à conclusão que estes manuscritos, embora não estejam na língua hebraica, eles estão na língua grega, eles chegam até ter uma precisão maior do que o manuscrito do século IX na língua hebraica. E como nós aprendemos no vídeo anterior, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foi possível provar que a Bíblia, o Antigo Testamento que nós temos hoje, é fiel, é garantido. E importante também que é uma questão científica. Não envolve a fé, não. Claro que nós, pela fé, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a questão aí é científica. A ciência, com tecnologia super avançada, provou. Os doutores, os eruditos, aqueles que trabalham com estes manuscritos, dataram esse material e compararam com os textos que nós utilizamos atualmente. E chegaram a esta conclusão, que o Antigo Testamento que nós temos hoje
é confiável. É exatamente como aquele que circulava naquela época, bem antes de Jesus. Olha que achado importante, que pesquisa importante. Agora, na próxima aula, nós vamos começar a estudar os manuscritos do Novo Testamento. E como também nós já aprendemos, o nosso Novo Testamento é exatamente igual ao Novo Testamento da Bíblia Católica. Já o Antigo Testamento da Bíblia Católica tem 7 livros a mais e 2 acréscimos, um no livro de Daniel e um no livro de Esther. Nós vamos aprender um pouquinho sobre aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, os livros que estão a mais na Bíblia Católica. São 7 livros. Lembrando que o Novo Testamento da Bíblia Católica, ele é exatamente igual ao nosso. Ele é composto de 27 livros. Já o Antigo Testamento da Bíblia Católica tem 46 livros, um acréscimo no livro de Esther e um acréscimo no livro de Daniel. Já na nossa Bíblia, são 39 livros. E durante esta aula nós vamos aprender o porquê esta diferença. Um detalhe importante é que logo no início do cristianismo nós encontramos os saduceus, e os saduceus só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já os fariseus, que eram ortodoxos, aceitavam o Antigo Testamento exatamente como o que está na nossa Bíblia, na Bíblia protestante. E o terceiro grupo era chamado de judeus helenistas, porque eles aceitavam a cultura grega. Eles utilizavam a Bíblia como a Bíblia da Igreja Católica. E como isto aconteceu? Nós já aprendemos sobre a Septuaginta. Se você perdeu o vídeo, ele está aí no playlist Os Manuscritos. Só recapitulando, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, que aconteceu aproximadamente no ano 250 a.C., a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo. Ele contratou 72 anciãos, rabinos, pessoas conhecedoras da língua hebraica e da língua grega, para que este grupo fizesse a tradução da Bíblia do hebraico para o grego para colocar na Biblioteca de Alexandria. E quando eles fizeram esta tradução, eles também traduziram os apócrifos, ou seja, os 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica. Daí os judeus helenistas, que estavam envolvidos com a cultura grega, utilizarem esta Bíblia. Por quê? Porque estava na língua grega. Já os judeus ortodoxos, que viviam ali na região da Palestina, aceitavam só os 39 livros, exatamente os 39 livros que estão na nossa Bíblia. Quando chegou por volta do ano 400, Jerônimo, grande doutor, conhecedor das línguas originais da Bíblia, foi para Belém a pedido do Papa para traduzir a Bíblia para o latim, chamada Vulgata Latina. Esse nome Vulgata é em função dele ter utilizado o latim, que era a língua comum nesta época. O Império Ocidental havia adotado o latim. E Jerônimo, ao fazer a tradução para o latim, ele desclassificou estes 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica. Ele não considerou estes livros como sendo livros canônicos. Sendo assim, quando ocorreu a Reforma Protestante em 1517, o protestantismo adotou a Bíblia com 39 livros, que é a Bíblia utilizada pelo povo judeu, e também como Jerônimo classificou, como sendo os livros inspirados por Deus, os 39 livros, exatamente como nós temos na nossa Bíblia. Ocorre que com a Contra-Reforma
que a Igreja Católica fez para combater a reforma protestante. Isso se deu a partir do ano 1546, na cidade de Trento. A Igreja Católica passou a considerar novamente aqueles 7 livros que Jerônimo desclassificou como sendo canônicos. E também 2 acréscimos, um no livro de Esther e um no livro de Daniel. Eu preparei alguns slides para facilitar o nosso aprendizado. Observe: Antigo Testamento, livros na língua hebraica, 39 livros. Embora a Bíblia hebraica tenha uma distribuição diferente da nossa, lá são 24 livros, mas o conteúdo é exatamente aquele que nós temos na nossa Bíblia, dos 39 livros. Bíblia protestante, 39 livros, e Bíblia católica, 46 livros, ou seja, 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos. Vamos ver os nomes desses livros? Primeiro, o livro de Tobias, segundo, o livro de Judite, terceiro, o livro de Sabedoria, quarto, o livro de Eclesiástico, quinto, o livro de Baruque, sexto, o primeiro livro de Macabeus e sétimo, o segundo livro de Macabeus. E também um acréscimo no livro de Esther e um acréscimo no livro de Daniel. É importante salientar que estes livros são importantes, são livros ricos em história, porém não são inspirados por Deus. Nós, do Instituto Cristão de Pesquisas, colocamos estes livros na íntegra na Bíblia Apologética com os apócrifos e vamos mostrando no rodapé os erros que estes livros contêm. Erros geográficos, erros históricos e erros doutrinários. Se você quiser adquirir um exemplar, você pode adquirir no nosso site, no www.icp.com.br. Importante também salientar que nós colocamos estes livros no apêndice, depois dos 66 livros canônicos, ou seja, depois do último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, para não misturar os livros sagrados com os livros apócrifos. Norman Geisler, um escritor cristão, fez uma comparação muito interessante que eu quero compartilhar com você. Observe: posição católica sobre o cânon e posição protestante sobre o cânon. Cânon são os livros que nós consideramos inspirados por Deus. Posição católica, a Igreja determina o cânon. Posição protestante, a Igreja descobre o cânon. Posição católica, a Igreja é mãe do cânon. Posição protestante, a Igreja é filha do cânon. Posição católica, a Igreja é magistrada do cânon. Posição protestante, a Igreja é ministra do cânon. Posição católica, a Igreja regula o cânon. Posição protestante, a Igreja reconhece o cânon. Posição católica, a Igreja é juíza do cânon. Posição protestante, a Igreja é testemunha do cânon. Posição católica, a Igreja é mestra do cânon. Posição protestante, a Igreja é serva do cânon. Agora, para concluir este vídeo, quero apresentar para você 7 pontos, porque nós protestantes, nós evangélicos, não consideramos os livros apócrifos como sendo livros inspirados por Deus. Primeiro, a comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos, ou seja, como sendo livros inspirados por Deus. Segundo, não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. Isto é muito importante. Terceiro, a maior parte dos primeiros grandes pais da Igreja rejeitou sua canonicidade, ou seja, também não aceitavam estes livros como sendo livros inspirados por Deus. Quarto,
nenhum concílio da Igreja os considerou canônicos, o que aconteceu somente no final do século IV. Quinto, Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, rejeitou os livros apócrifos. Sexto, muitos estudiosos católicos romanos, ainda durante a Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. E sétimo, por último, nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante, até a presente data, reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral dessas palavras. Como eu já disse neste vídeo, se você quiser conhecer melhor, ler os livros apócrifos, são livros importantes, livros interessantes, ricos em história, porém não são inspirados por Deus. E também, como eu já disse, nós colocamos estes livros na íntegra na Bíblia publicada pela nossa instituição, pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Colocamos no apêndice, após os 39 livros inspirados do Antigo Testamento e os 27 livros inspirados do Novo Testamento. E no apêndice, nós colocamos estes 7 livros na íntegra, o acréscimo do livro de Daniel, o acréscimo do livro de Esther, e fomos comentando no rodapé os versículos que contêm erros geográficos, históricos e doutrinários. Se você quiser adquirir um exemplar, basta acessar o nosso site, o www.icp.com.br. Eu preparei alguns slides para nós entendermos quando foram escritos os livros do Novo Testamento. Nesta primeira aula, nós vamos aprender a data que foram escritos os 27 livros do Novo Testamento. E estes livros, estes manuscritos, nós chamamos de autógrafos, ou seja, aqueles que saíram das mãos dos escritores. Vale a pena salientar também que o Novo Testamento que nós utilizamos, nós evangélicos, ele é exatamente igual ao Novo Testamento da Igreja Católica. A diferença da nossa Bíblia da Bíblia Católica nós já aprendemos nos vídeos anteriores. Se você não viu estas aulas, se ficou com alguma dúvida, todos os vídeos estão aí no playlist, os manuscritos. Vamos para o nosso primeiro slide. Observe, este traço com duas setas, uma seta para a direita, outra para a esquerda, na linha horizontal, representa o nosso calendário, a linha do tempo. A D, nós já aprendemos, é a abreviatura de Anno Domini, é uma palavra do latim, que significa ano do Senhor, ano do nascimento de Jesus, que eu represento ali com a estrela de Davi. AC significa antes de Cristo e DC, depois de Cristo. Agora vamos colocar o Antigo Testamento e o Novo Testamento na linha do tempo. É a mesma linha do tempo anterior. Acrescentei AT, que é a abreviatura de Antigo Testamento, e NT, que é a abreviatura do Novo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento, como nós já aprendemos, foi escrito antes de Cristo. E o Novo Testamento, que é o assunto desta aula, foi escrito depois de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Jesus. Como sobre o Antigo Testamento nós já estudamos, e como eu disse, os vídeos estão aí no playlist manuscritos, são 4 vídeos. O que importa para nós a partir deste vídeo é o Novo Testamento. Portanto, observe no slide. AD,
Anno Domini, ano do nascimento de Jesus, DC depois de Cristo, e a abreviatura NT, de Novo Testamento. Mais uma vez, o Novo Testamento foi escrito depois de Cristo. Agora vamos verificar quando estes livros foram escritos. Observe, o Novo Testamento foi escrito no primeiro século depois de Cristo. O primeiro século compreende do ano do nascimento de Jesus até o ano 100. Vamos avançar mais um pouquinho. AD Anno Domini, ano do Senhor, 33 depois de Cristo é o ano que Jesus foi crucificado, que Jesus foi sepultado, que Jesus ressuscitou e da ascensão de Jesus. E os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos após o ano 51 depois de Cristo, e os livros foram concluídos no ano 90 depois de Cristo. É importante salientar também que todas estas datas são aproximadas, porque existe um erro aí no nosso calendário de mais ou menos 4 anos. Eu tenho vídeo aí no canal ensinando como surgiu o calendário cristão, o calendário que nós utilizamos atualmente, e mostrando este erro de mais ou menos 4, 5 anos do nosso calendário. Agora nós vamos verificar na linha do tempo quando foram escritos os 27 livros do Novo Testamento. Observe, no ano 51, como nós vimos na linha do tempo anterior, foi escrito o primeiro livro do Novo Testamento. É a carta que Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica, a primeira carta. No ano 52, foi escrita a segunda carta, também para a igreja de Tessalônica. No ano 55, foram escritas 2 cartas, também escritas por Paulo, para a igreja que ficava na cidade de Corinto. Lembrando que todas estas datas são aproximadas. No ano 56, Paulo escreve a carta para os irmãos de Roma, romanos. No ano 57, Paulo escreve mais uma carta para os irmãos da Galácia, Gálatas. No ano 60, nós temos os 2 primeiros evangelhos. Evangelhos segundo escreveu Mateus, Evangelhos segundo escreveu Lucas. No ano 61, nós temos o único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que também foi escrito pelo evangelista Lucas. Já no ano 62, nós temos a carta que Tiago escreveu, temos a carta que Paulo escreveu para os irmãos da cidade de Éfeso, para os irmãos da cidade de Filipe e para os irmãos da cidade de Colossos. Temos a carta que Paulo escreveu para Timóteo e a carta que Paulo escreveu para Filemão. No ano 64, a primeira carta que Pedro escreveu. No ano 65, nós temos mais o evangelho que Marcos escreveu e a carta que Judas escreveu. No ano 66, mais uma carta pastoral escrita por Paulo para o pastor Tito. No ano 67, a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. No ano 68, a segunda carta que Pedro escreveu. No ano 70, a carta escrita aos Hebreus, mas o autor é desconhecido, é a única carta do Novo Testamento que nós não sabemos o autor. E no ano 90, nós temos o 4º evangelho, o evangelho que João escreveu, as suas 3 cartas e mais o livro de Apocalipse. Observe que tudo ocorre num período de mais ou menos
40 anos, ou seja, do ano 51 até o ano 90. Lembrando mais uma vez que estas datas são aproximadas. De repente, ao consultar uma outra fonte, você encontra uma data um pouquinho diferente, mas com certeza elas serão bem próximas das que eu apresentei neste slide. Um outro detalhe importante é que dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 livros. E existem alguns teólogos que ensinam que Paulo escreveu aos Hebreus, mas não temos como provar. Se Paulo escreveu para os Hebreus, Paulo sozinho escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Porque se o Novo Testamento tem 27 livros e Paulo escreveu 13, são quase 50%. Na próxima aula nós vamos ver a data dos manuscritos do Novo Testamento, os manuscritos mais antigos, porque nós não temos nenhum manuscrito original, nós temos cópias. Outro detalhe importante, o Novo Testamento é o documento mais confirmado dos tempos antigos. Na Bíblia publicada pela nossa instituição, pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas, heresias, no apêndice tem uma tabela que eu vou mostrar para você agora. Nesta tabela consta o registro dos livros mais antigos. Na primeira coluna nós encontramos o autor, na segunda, data em que foi escrito, na terceira, cópia mais antiga, na quarta, tempo mais ou menos entre o documento original e a cópia, número de cópias e precisão. Vamos observar na tabela algumas obras e se você quiser, como eu disse, você pode baixar esse material no nosso site, no www.icp.com.br. Observe, por exemplo, Platão, filósofo grego. Os seus escritos datam de 427 a 347 a.C. A cópia mais antiga é por volta do ano 900 depois de Cristo. Portanto, nós temos 1.200 anos da data que foi escrito até a cópia mais antiga. E existem 7 cópias. Na tabela precisão, veja que não tem um percentual, não foi possível calcular. Depois eu negritei Heródoto, conhecido como pai da história. Os seus escritos datam de 480 a 425 a.C. E também a cópia mais antiga é datada como 900 anos depois de Cristo. Portanto, a distância entre quando foi escrito e a cópia mais antiga é de mais ou menos 1.300 anos. Existem 8 cópias. Observe César, que foi imperador romano. Os seus escritos datam do ano 100 a 44 a.C. E a cópia mais antiga encontrada é datada de mais ou menos 900 anos depois de Cristo. Portanto, entre o escrito original até a cópia tem mais ou menos 1.000 anos de distância e existem 10 cópias. Veja que também não foi possível colocar o percentual de precisão das cópias. Vamos agora verificar Aristóteles, também filósofo grego. Os seus escritos datam de 384 a 322 a.C. A cópia mais antiga existente é datada do ano 1100 depois de Cristo, portanto, a distância entre os escritos originais até as cópias é de 1.400 anos e existem 49 cópias. Homero, também escritor grego famosíssimo,
Os seus escritos datam de mais ou menos 900 anos antes de Cristo. A data do escrito mais antigo encontrado de Homero é do ano 400 antes de Cristo. Portanto, entre o original e a cópia nós temos mais ou menos 500 anos. Existem 643 cópias. Agora sim, a precisão é de 95%, ou seja, as cópias existentes têm 95% de garantia de serem exatamente como as originais. Agora, por último, o Novo Testamento. Como nós já vimos, os livros foram escritos entre o ano 50 a 100 depois de Cristo. A cópia mais antiga é datada do segundo século depois de Cristo, portanto, uma diferença de menos de 100 anos. Existem 5.600 cópias. Agora veja a precisão: 99,5% de precisão. E esta pequena variação não altera em nada as doutrinas fundamentais da nossa fé. Olha que importante esta informação. Agora vamos ver quantos manuscritos mais antigos existem. 76 são papiros, datados dos séculos II a VII. Papiro, como nós já aprendemos na aula de bibliologia, era um material muito utilizado na antiguidade. Eles tiravam fitas do caule desta planta, prensavam e utilizavam para escrever. Este papel, ele não tem muita durabilidade. E a partir do quarto século depois de Cristo já começa a ser usado o pergaminho, que é pele de animal curtida, um material, obviamente, de durabilidade muito maior. Voltando no slide, existem 76 papiros do Novo Testamento, datados do século II a VII. Vamos verificar agora quantos manuscritos unciais existem. O termo manuscritos unciais significa que eles foram escritos em formato muito parecido com as nossas letras maiúsculas. Observe, existem 252 manuscritos unciais, datados dos séculos IV a IX. Vamos verificar agora os manuscritos minúsculos. Significa que foram escritos bem parecidos com as nossas letras minúsculas, as letras que nós utilizamos hoje. Observe, existem 2.646 manuscritos minúsculos, datados dos séculos IX ao século XV. Agora vamos para os lecionários. E o que são os lecionários? Logo no início da igreja, a maioria não sabia ler e escrever. Então os líderes que conheciam a língua grega, sabiam ler e escrever, eles copiavam textos do Novo Testamento e liam na igreja. E iam formando uma coleção. A Igreja Católica até hoje utiliza este método e existem igrejas protestantes também que utilizam este método. Sempre aos domingos já tem um texto padrão para toda a organização. Agora observe, existem 1.997 lecionários em pergaminho e são datados dos séculos IV a XV. Lembrando de novo, no século XV foi inventada a imprensa por Gutenberg. E agora nós vamos para as versões da Bíblia, ou seja, cópias em outras línguas, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega e nós já aprendemos. Existem mais de 5.000 manuscritos só na língua grega, datados a partir do segundo século. A primeira versão latina, tem mais de 10.000 manuscritos, séculos II a XV, lembrando da famosa Bíblia
oficial dos católicos, uma Bíblia excelente, a Vulgata Latina. O Papa pediu para que Jerônimo traduzisse a Bíblia do grego para o latim, e isso se deu mais ou menos no ano 405. É uma tradução muito importante. Depois nós temos a versão siríaca, séculos IV a XV, mais de 350 manuscritos. Nós não sabemos a quantidade desses manuscritos. Na versão copta, séculos IV a XV, esta versão era utilizada no Egito, era a língua que o povo do Egito falava. Muito importante. Mais ou menos 2.000 manuscritos na versão armênia, séculos IV a XV, mais ou menos 1.000 manuscritos na versão etíope, séculos XIII a XV, e depois vem as citações dos pais da igreja, séculos II a XV. Interessante que os estudiosos dos manuscritos afirmam que, somando todas estas citações feitas pelos pais da igreja são aqueles que vieram depois dos apóstolos, é possível montar um Novo Testamento inteirinho. Muitas vezes eles não tinham uma cópia, eles citavam de memória. Mas mesmo assim, como eu disse, é possível, só com estas citações dos pais da igreja, montar o Novo Testamento inteirinho. Agora vamos para o nosso último slide. Manuscritos do Novo Testamento. Um grupo de manuscritos é chamado alexandrino, fins do primeiro século, mas bem no finzinho, quase no começo do segundo. Tem um grupo de manuscritos que leva o nome de oriental, fins do século II, e o grupo chamado ocidental, fins do século II e começo do terceiro. De repente você está me assistindo, acompanhando estas aulas sobre os manuscritos, você pode perguntar, mas por que eu preciso, por que é importante conhecer estes manuscritos? Porque existem pessoas, eu já vi até mesmo no YouTube, dizendo que a Bíblia foi alterada pela Igreja Católica ou até mesmo por nós protestantes, evangélicos. Mas eu afirmo para você que quem fala isto ou não conhece nada sobre os manuscritos ou está usando de má fé. Porque se existem cópias datadas como sendo do segundo século, em mais de uma língua, seria fácil provar se a Bíblia que nós utilizamos hoje foi alterada, com toda a ciência, com os doutores do assunto, e aí é importante frisar que é independente de religião. São estudiosos, cientistas da área, pegam estes manuscritos antigos e vão checando, comparando. E como são muitos manuscritos do segundo século encontrados em diversos lugares, em diversas regiões, estes acadêmicos chegaram à conclusão científica de que estes manuscritos têm de precisão 99,5 em relação aos autógrafos, aqueles originais. E esta pequena variação que esses acadêmicos encontraram, que chamam de variantes, em nada alteram as doutrinas fundamentais do cristianismo histórico, do cristianismo ortodoxo. E continue me ajudando, copie o link do canal, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.